Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, é sempre uma alegria para o nosso coração. Chegamos ao sábado, o dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta última aula, querendo Deus, será aplicada amanhã, dia 29 de junho de 2025, a lição número 13, que nos traz como tema central a renovação da esperança. Esse trimestre, todo ele girando em torno do tema trimestral e o Verbo se fez carne, que na classe dos adultos nos traz o subtítulo Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estas são as lições bíblicas editadas pela CPAD, que neste trimestre foram comentadas pelo pastor Elianai Cabral. Que quem vos fala é o pastor Tiago Destro, e para este sábado os editores propuseram o título Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. O texto proposto está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou aos irmãos das igrejas da Tessalônica, a região, no capítulo 4, versículos 13 ao 17. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados irmãos, o Evangelho, ou os escritos do apóstolo Paulo, que são inspirados pelo Espírito Santo, nos trazem a realidade da segunda vinda de Jesus. Este, provavelmente, é um dos textos mais discutidos entre os teóricos da escatologia. Alguns entendem o momento e a sequência de eventos do fim dos tempos de forma diferente uns dos outros, e isto tem causado muita discussão teológica ao longo da era cristã. Mas, nos detendo aqui a simplicidade dos ensinamentos do apóstolo Paulo, nós vemos que a verdade é que o apóstolo Paulo, movido, mais uma vez eu digo, pelo Espírito Santo, quis trazer uma palavra de consolação àqueles irmãos que haviam perdido seus entes queridos, quem sabe pela perseguição, ou que estavam em situação de saúde
periclitante, ou quem sabe estavam à beira da morte. Nós não sabemos, na verdade, a motivação sensorial do apóstolo, mas nós sabemos que Deus quis nos deixar patente esta realidade da segunda vinda de Cristo. E, como a morte física ao homem após a queda é um fator inexorável, ninguém foge da morte física, aprove a Deus nos trazer esse relato bíblico. No versículo 13, o apóstolo Paulo traz um anseio do seu coração quando ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isto é, ignorante aqui é justamente a falta de conhecimento acerca, e ele usa aqui um eufemismo que tem sido muito mal interpretado por alguns segmentos religiosos. Ele diz acerca dos que dormem. Bem, nós sabemos que a doutrina espúria do sono da alma é uma falácia. Ninguém que morre está dormindo, tampouco passar a eternidade dormindo ou neste momento, após a morte, está dormindo, mas sim aguardam a ressurreição do corpo, mas sua alma, o seu espírito estão gozando das delícias do paraíso de Deus. Ele diz: não sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui não há uma vedação para que alguém em contato com o luto não se entristeça. É comum que o homem se entristeça em face ao luto. Como é comum que o homem sadio, mentalmente, espiritualmente, não deseja a morte. Obviamente que o cristão, o crente salvo por Jesus, ele não teme a morte. Mas nós não desejamos a morte. Nós preservamos o corpo. Nós fazemos por onde não morrermos por inanição, por exemplo, ou por desidratação, por deixar de beber água. Isso tudo porque o ser humano ele foi feito primeiramente por Deus para viver eternamente, ou viver imortalmente, de forma imortal. Uma vez que surgiu, não morrer mais. Mas pela queda agora, o pecado nos legou à morte. O ser humano não foi feito para morrer, por isso teme a morte, repudia a morte. Não gosta de morrer, não quer, não procura. Por mais que todos querem a salvação, nós não desejamos, não é sadio nem comum e nem a vontade de Deus que nós desejemos a morte. Aliás, acerca do luto, há uma passagem muito interessante nas profecias. Obviamente que o Antigo Testamento não é compêndio teológico para nós, mas há uma passagem interessante nas profecias, quando, para exemplificar um ensinamento à nação de Israel, Deus disse a Ezequiel no capítulo 24, versículo 15: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás,
nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido e não tomarás luto por mortos. Aqui, irmãos, o Senhor está falando da esposa de Ezequiel. Deus dizendo a Ezequiel, olha, para mostrar para a nação, para ensinar a nação, eu recolherei a sua esposa. Mas há uma vedação, não é para que você se desespere nem entre em luto. Não foi permitido a Ezequiel a dor do luto. Isso tem uma passagem isolada, não é doutrina, mas é um fato interessante para nós examinarmos. O apóstolo Paulo diz que aqueles que não têm esperança, logo os desesperados, agem em relação à morte de forma diferente. Mas nós sabemos que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós encontraremos os nossos entes queridos. Embora o maior desejo do nosso coração seja encontrar o nosso glorioso Salvador. E para aqueles que imaginam um Cristo vencido, um Senhor que necessite das orações, como os gregos acreditavam que os deuses necessitavam das orações para sobreviver, alguém que imagina um Cristo dependente emocionalmente do homem, precisando da adoração para se locupletar. Deus é autossuficiente. E no versículo 16 mostra uma imagem gloriosa do nosso Salvador e de como se dará a segunda vinda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 sons que serão ouvidos: o alarido, a voz como de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17 faz uma síntese, um resumo, que para nós é o interessante. Alguns questionam onde passaremos a eternidade. Na terra, no céu, em alguma outra dimensão. Alguns se preocupam se o local é abaixo do trono de Deus, se é num lugar reservado, se é na sala do trono de Deus, se é em outro lugar, se esses novo céu e nova terra serão esta terra mesmo que será refeita. Bom, muitas dessas informações nós não temos, são mistérios que não foram revelados, obviamente, sendo mistérios, mas o que nós sabemos é o que está no versículo 17. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não importa onde o nosso Senhor estará, não importa aonde Ele levará a sua igreja, que atividades nos aguardam na eternidade, que eventos ou que cronologia de eventos nos aguarda a eternidade. O mais importante para o cristão é saber que nós estaremos para sempre com o Senhor. Apesar das ruas de ouro, apesar do muro de jaspe, que são figuras, apesar de tantas maravilhas
apesar dos grandes personagens que vamos rever, ou os parentes salvos que vamos encontrar, aquele que ama Jesus aguarda ver o seu glorioso Salvador. E a certeza é esta, que estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te guarde e te proteja, te mantenha fiel para receber da parte do Senhor a coroa da vida eterna. Nós viveremos para sempre, desfrutando, conhecendo e nos alegrando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e amanhã uma boa aula.